Vamos lá, mais uma aula rápida. Na aula de hoje a gente vai ver aí o triângulo retângulo. Vamos trabalhar um dispositivo prático bem interessante aqui. A altura e as projeções, quando é determinado uma altura perpendicular à hipotenusa, né? No caso eu fiz nós trazemos aqui para vocês esse triângulo retângulo, tá certo? Fica claramente que os lados A, B e C constituem o triângulo maior. Nós temos também uma altura aqui de vermelho, uma altura H. Essa altura ela é reta à linha da base. No caso, a base aqui ela é a própria hipotenusa, tá certo? E a gente vai fazer aqui algumas deduções aqui bem rápidas das equações práticas. Olha só, como isso aqui trata-se de um triângulo retângulo, é claro, porque tem um ângulo reto bem aqui, ó. Então, bom, o primeiro nome que vem à mente é o nome do teorema, né, de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. E a primeira fórmula que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó. O quadrado da hipotenusa, A, que é essa maior, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Para quem ainda não sabe, o cateto, né, os catetos são aqueles lados que são conectados pelo ângulo 90 graus. Então o ângulo 90 graus está bem aqui, ó, na ponta do pincel. O B e o C são os lados conectados a ele. Portanto, eles são os catetos. E aqui a soma dele no quadrado, né? B2 mais C2. Está aqui a primeira fórmula. Tá certo? Bom, como essa altura ela corta o triângulo grande em dois triângulos menores, então fica claro que essa hipotenusa bem que ela vai ser rachada em dois pedaços e com certeza não são pedaços iguais. Eu vou chamar esse primeiro pedaço de M, esse aqui de N, de navio. Se juntar M mais N vai dar A. Então essa equaçãozinha bem que rápida, ó. Esse A é o M mais N. É outra forma de trabalhar isso aqui. Outro dispositivo prático. O que essa altura, né? O que essa altura faz aí? Como é que calcula essa altura? É bem tranquilo, ó. A altura, ela quebra a hipotenusa, no caso o A, em dois pedaços M e N. Equaçãozinha bem tranquila, ó. O quadrado dessa altura vai ser o produto M vezes N. Olha aí que legal. Tem um aqui, ó. Produto M vezes N. Tá certo? Agora vamos olhar mais uma vez. O lado B, tá certo? O lado B, o cateto B, ele está sendo apoiado por essa altura de vermelho, ó. Veja só. Só que o lado B ele projeta uma sombra M. Só que essa sombra só vai até o ponto P. Tá certo? Bom, sem delongas, como é que se calcula esse B, né? É uma formulazinha que mistura o B com essa sombra projetada M em relação à hipotenusa. Simples, ó. B ao quadrado é igual a sombra projetada M vezes A. Ou simplesmente B ao quadrado é igual a vezes M de maçã. Olha aí que legal. Tá? Lembra isso aqui, ó. Sombra projetada. Por quê? Porque M é a sombra projetada de B. Por que aquela sombra não vai até o transcorrer da hipotenusa toda? Porque ela para bem aqui, ó, justamente por causa desse muro chamado de altura aqui, ó. Bom, pensamento análogo. Quem é a sombra projetada de C? A sombra projetada de C é esse segmento aqui, ó, N, ó. Tá certo? Só que o segmento N é um pedaço de A, então como é que fica? O quadrado de C é igual N, que é a sombra dele, vezes o segmento completo, que é o A. Melhorando isso, C ao quadrado é igual a vezes N de navio. Pronto, olha aí que legal. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo.
Tá? Outra equação dispositivo rápido é analisar que se esses produtos C na potência 2 e B na potência 2 forem executados, a gente se depara com mais uma equação. Por exemplo, vejamos essa equação 1 e essa equação 2. Se elas forem comparadas em produto, veja o que vai acontecer. B ao quadrado é igual a vezes M. C ao quadrado já é igual a vezes N de navio. Bom, se ambas elas se declaram como igualdade, se o primeiro setor, o primeiro membro for executado em produto, o segundo também tem que ser executado em produto. Isso vai ser uma verdade matemática. Portanto, B2 vezes C2, B2 vezes C2 tem que ser igual a M vezes AN. Bom, então B2 vezes C2 é igual a vezes A vai dar A ao quadrado, M vezes N. Só que M vezes N, a gente já sabe quem é, ó. M vezes N é H ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter B2 vezes C2 é igual a 2 vezes H quadrado. Bom, se esses produtos estão sendo executados na potência 2, eles podem ser, de maneira justa, terem seus lados elevados ao quadrado. Então, o que vai acontecer? A raiz quadrada de B2 vezes C2 é simplesmente B vezes C. E a raiz quadrada de A2 vezes H2 é simplesmente A vezes H. Então, tá aqui mais uma equaçãozinha, ó. O lado B vezes o lado C é igual a vezes a altura H. Pessoal, basicamente é isso aí. Um grande abraço e até a próxima aula.